Fala, rapaziada, é o seguinte, vamos fazer uma questãozinha aqui do ITA, uma questão de geometria, né? Eu vou explicar para vocês como é que se resolve essa questãozinha, uma questão bem fácil, bem legal. Assim, fácil pro ITA, né? Porque para outros vestibulares é uma questão difícil, por exemplo, o Enem, né? FUVEST eu acho que seria uma questão média, né? Não sei, acho que média para fácil. Então vamos lá. Seja ABC, triângulos de lado AB medindo 6, AC medindo 10 e BC medindo 14. Tá, é um triângulo e ele tem um ponto A, ponto B e o ponto C. E esse lado aqui, AB, está medindo 6, o lado AC mede 10 e o BC mede 14. Tá bom. Agora, calcule o raio da Calma lá. Calcule o raio da circunferência. Deixa eu botar a câmera mais pra cá. Ele está pedindo para calcular o raio da circunferência externa ao triângulo ABC, que tangencia simultaneamente o segmento BC e as retas suportes AB e AC. Tá. O que acontece? Ele está querendo dizer que tem um círculo e esse círculo ele está tangenciando aqui, ó, o lado BC. Ele está desse jeito. E ao mesmo tempo ele está tangenciando esse segmento de reta aqui. Opa, sumiu. Esse segmento de reta e esse segmento de reta. Tá tangenciando aqui, entendeu? Tangenciando, tangenciando e tangenciando. Ele tá encostando, entendeu? E aí, o que acontece? Outra coisa, esse prolongamento dessa reta aqui é a reta suporte, né? Esse prolongamento aqui é a reta suporte, tá? Isso aqui se parece com uma coisa interessante. Vou redesenhar aqui para vocês verem. É meio que o seguinte: tem um ponto e tem uma circunferência. Tem uma propriedade que é interessante, que é literalmente essa mesma propriedade, que você tem um ponto externo e se a partir desse ponto você traçando uma reta tangente à circunferência, desse jeito aqui, ó, o que acontece? O raio dessa circunferência vai ser perpendicular à reta. Entendeu? Tá vendo o raio aqui? Esse aqui é o raio. E o raio ele está perpendicular à reta, que está tangenciando a ele, entendeu? E, pelo que a gente fez naquela outra imagem, é só fechar o triângulo aqui, ó. Fechou o triângulo. Triângulo A, B e o C. E tá tangente aqui também. E, beleza. Outra coisa que a gente tem que saber é que esse lado aqui, que está tangente à circunferência, tem que ser igual a esse lado aqui. As medidas deles tem que ser igual, entendeu? Esse lado tem que ser igual a esse. E outra coisa, né? Se eu puxar uma reta cortando esse ângulo do ponto A, tem um ângulo aqui do ponto A, e eu puxo uma reta até aqui. Isso aqui é uma bissetriz, que separa um ângulo em dois iguais, né? O que acontece? Se você vir até aqui, ó, eu vou tentar fazer uma reta melhorzinha. Pegar essa reta, vir até aqui, no ponto, você percebe, ó, que fechou um triângulo retângulo. Se eu puxar outro raio vindo pra cá, ó, né? Puxei outro raio vindo pra cá, peraí. Puxei outro raio, que vai também fazer um ângulo de 90 graus. Ele também faz outro triângulo retângulo, entendeu? Aí o que acontece? Como essa parte aqui está tangente à circunferência, você tem que concordar que tanto esse lado quanto esse lado aqui, eles têm que ser igual. Se esse lado é x, esse lado também é x. Se esse lado é y, esse lado também é y. Essa região aqui, entendeu? Pronto, tá montado basicamente nossa equação, né? Mais ou menos, né? Parcialmente. Vamos lá. Ponto A, ponto B e ponto C. O segmento AC, ele mede quanto? 10. O segmento BC, ele mede 14. E o segmento AB, ele mede 6, né? 6. Pronto. Daqui a gente já consegue montar nossa equação. Como eu falei que o lado, né? Essa reta aqui, suporte, e essa reta suporte, eles têm que ser iguais, então a gente escreve isso, né?
Isso aqui é o quê? X mais 10. Esse lado é x mais 10, que tem que ser igual ao lado y mais 6, que é essa região aqui, y mais 6. A gente pode simplificar essa equação aqui jogando 6 para o outro lado, subtraindo 10. Então vai ficar y é igual a 4 mais x. Pronto. A gente já tem a primeira equação. Deixa eu anotar aqui do lado. Y é igual a 4 mais x. Pronto. Beleza. Aí o que a gente faz aqui? A gente tem que achar o que primeiro? A gente tem que achar esse ângulo. Porque achando esse ângulo aqui, a gente consegue achar essa região aqui. Mas para a gente achar esse ângulo aqui, a gente precisa dessa medida, entendeu? Da medida desse lado, que por enquanto eu tenho incógnita que é x. E para a gente descobrir essa incógnita, a gente vai ter que usar os mecanismos, né, que a gente tem disponível. E o que acontece? Percebe-se que aqui, ó, x, lado y, os dois lados juntos formam 14, né? Que é o segmento BC. Não necessariamente esse 14 vai ser 7. Tipo, está dividido aqui no meio, certo? Mas não necessariamente vai ser 7 para um lado e 7 para o outro. Por isso que a gente vai fazer a conta dessa forma. X mais y é igual a 14, que é o segmento BC, que a gente precisa achar para descobrir esse lado aqui, que vai ser o mesmo desse, entendeu? Aí o que acontece? Passa o x para cá, então fica y igual a 14 menos o x. E a gente pode pegar essa equação e jogar nesse y aqui, porque aqui está afirmando que y é igual a 14 menos x. Então, esse y aqui vai ficar 14 menos x, que é igual a isso aqui, 4 mais x. Eu vou passar o x para esse lado aqui, não, eu vou passar esse menos x, eu vou passar para esse lado somando com outro x, então vai ficar 2x. E esse 4 eu vou passar para cá subtraindo 14, que vai ficar 10. Então, eu vou passar o 2 para cá. Então, o x vai ser igual a 5, né? E agora, eu pego esse x, que é igual a 5, e substituo nesse x aqui. Então, o y vai ser igual a 9. Vai ser igual a 9. Então, a gente tem que o x, a gente descobriu que é 5, e o y, a gente descobriu que é 9. E a gente aqui consegue discernir que 10 mais 5 é 15 e 9 mais 6 também é 15. Então, a gente está indo no caminho certo. Os dois lados estão iguais. Ok, beleza. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Bom, o que acontece? Agora, já que a gente sabe a medida desse lado, a gente está perto de achar, porque a gente precisa desse lado para achar esse. Mas para achar esse lado, não precisa somente disso. Precisa do ângulo. Porque a partir do ângulo a gente consegue achar, entendeu? E como é que a gente acha esse ângulo? Bom, o que acontece? A gente vai precisar fazer uma relação entre cossenos aqui. Lei dos cossenos, porque a gente já tem os lados desse triângulo. Então, a gente faz a lei dos cossenos para descobrir qual que é o cosseno desse ângulo, entendeu? A lei dos cossenos é o seguinte, é a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 2 vezes bc, vezes cosseno do ângulo θ. Para a gente saber esse ângulo aqui, quantos graus tem esse ângulo, a gente tem que fazer a lei dos cossenos. Esse A vai ser qual? Esse A sempre vai ser o lado oposto ao ângulo. O lado oposto ao ângulo A, né, do ponto A, é o 14. Então, vai ser 14 ao quadrado, que dá 196, que é igual a B ao quadrado. Se é ao quadrado, eu posso jogar qualquer um. Então, digamos que o B ao quadrado seja 6, então vai ser 36, mais 100, porque é 10 ao quadrado, né? Menos 2 vezes 60, que é B vezes C, vezes o cosseno do ângulo θ, 60. 136 passa para lá subtraindo o 196, vai ficar 60, né? Que isso aqui é igual a menos 120 vezes o cosseno do ângulo θ. Eu vou passar esse 120 para cá dividindo, que vai ficar 60 dividido por menos 60 dividido por 120, que é igual ao cosseno de θ. Simplifica, simplifica. Menos 1 sobre 2 é igual ao cosseno de θ. O cosseno, né? Qual que é o ângulo que tem o cosseno menos 1 sobre 2? É 120. Mas por que é 120? É o círculo trigonométrico. Tem um círculo trigonométrico aqui. Isso aí você tem que ter decorado, né? Aqui é seno.
e aqui é cosseno. Aqui é 0 graus. Digamos que aqui seja 60 graus. 1 sobre 2. Sim, o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. E o cosseno de menos 1 sobre 2 vai ser meio que o espelho dele. 120, entendeu? Isso você tem que ter decorado. Então, aqui, digamos não, é a realidade, esse ângulo é 120 graus. 120 graus. E beleza, repartindo esse ângulo em 2, fica 60 graus para cada lado. 60 graus, 60 graus. Pronto, a gente já descobriu. Porque, tá vendo esse triângulo aqui, ó? Lembra que eu falei que tá dividido em 2 triângulos retângulos? Então, a gente tem um lado e a gente tem um ângulo. E a gente consegue descobrir a medida do outro lado do triângulo retângulo, que é justamente o raio, que é o que a gente quer. E como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode relacionar... Desculpe, a gente pode relacionar o seguinte. Isso aqui é o cateto adjacente. Calma aí. Cateto adjacente e aqui é o cateto oposto, entendeu? Oposto ao ângulo. E o que a gente relaciona cateto oposto com cateto adjacente? A tangente. Tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto adjacente a gente tem, que é a medida desse lado aqui da reta suporte. Eu sempre me esqueço dessa palavra, que é 15. E o cateto oposto é o raio, que é justamente o que a gente quer. E a tangente de 60 graus é raiz de 3. Porque tem lá aquela tabelinha, sabe? Do seno, cosseno, tangente. Que é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pois é, a tangente de 60 graus é raiz de 3. E aí, então, o raio vai ficar 15 vezes raiz de 3. Finalizado. Esse vai ser o raio. Então, o raio é igual a 15 vezes raiz de 3. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da resolução. Espero que vocês tenham entendido. Essa questão aborda vários conhecimentos de trigonometria. Você pode até fazer por semelhança de triângulo, se eu não me engano, essa questão. Mas eu acho que vai ficar muito difícil. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e é nóis.